Vamos lá, pessoal, então começar a nossa aula de revisão para o 38º Exame de Ordem. Todo mundo gosta, né, das fofocas da CLT que eu crio lá no Instagram. E hoje eu vou contar uma história para vocês que, claro, é da nossa protagonista, Maria Rivotril. Ela está sempre aqui com a gente. Maria Rivotril, Mariana Sertralina, Pedro Zolpidem, Marcos Alprazolam. Então, a gente vai passar a linha do tempo do processo do trabalho, vamos da vara do trabalho até o STF, juntos com Maria Rivotril, revisando essa linha do tempo, para a gente entender as medidas judiciais e jurídicas cabíveis. E, obviamente, a gente já começa com a petição inicial. E a famosa petição inicial no processo do trabalho é a reclamação trabalhista, que, inclusive, é a aposta de muita gente para o 38º Exame de Ordem. É uma peça que ela traz um alívio para vocês, porque vocês conseguem identificar com mais tranquilidade, mas não significa que seja uma peça tranquila. E por isso que eu falo que às vezes a gente tem que perder o medo de peças inéditas, porque tem muita peça inédita que é mais tranquila que uma reclamação trabalhista. E a reclamação trabalhista, se por acaso ela cair na prova de domingo, ela tem como fundamento o artigo 840, parágrafo 1º da CLT. Mas nós não temos só a reclamação trabalhista como uma petição inicial no processo do trabalho. Nós temos também ação de consignação em pagamento, que está lá no 539 do CPC, que é uma medida ajuizada perante a vara do trabalho, o inquérito judicial para apuração de falta grave, com fundamento nos artigos 494 e 853 da CLT, também ajuizada na vara, a ação rescisória, com fundamento no artigo 836 da CLT e 966 do CPC, a gente aplica o CPC naquilo que a CLT for silente, a homologação do acordo extrajudicial, que é uma novidade da reforma trabalhista. As partes elas podem pedir ao juiz, à Justiça do Trabalho, para homologar um acordo em petição conjunta, mas com advogados distintos, também perante a vara do trabalho. A ação de cumprimento, que é quando você visa o cumprimento de uma cláusula de uma norma coletiva ou da sentença normativa prolatada pelo TRT, e tem como fundamento o artigo 872 da CLT e também o artigo 1º da Lei 8984/95, já é uma ação do direito coletivo do trabalho, mesmo porque tem o sindicato como um dos legitimados para propor a ação de cumprimento. Também o dissídio coletivo, quando a negociação coletiva ela é frustrada e as partes, em comum acordo, pleiteiam perante a Justiça do Trabalho a solução desse conflito coletivo, e tem como fundamento o artigo 12 da Lei 10.192, artigos 856 e 868 da CLT, artigo 114, parágrafo 2º e 3º da Constituição, e artigo 8º da Lei 7784/89. O dissídio coletivo ele também pode ser um dissídio de greve. E aí ele deve ser ajuizado perante o TRT ou o TST. Ele será ajuizado para o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, quando aquele conflito coletivo exceder a jurisdição daquele TRT. Então, por exemplo, uma categoria de trabalhadores a nível de Brasil. Nesse caso, a competência será do TST. Ação possessória, que pode ser de reintegração da posse, manutenção da posse, interdito proibitório, também perante a vara do trabalho. Ação monitória, quando você tem um documento que não tem força de título executivo e você pretende que seja dado a ele essa força de título executivo judicial, tem como fundamento 700 do CPC, e o habeas corpus, que é um remédio constitucional previsto ali na nossa Constituição, que é impetrado pela vítima quando ela tem a sua liberdade de locomoção privada, o seu direito constitucional de ir e vir. Professor, mas que é isso? A gente está na segunda fase de trabalho, você está falando de ação possessória, ação monitória e habeas corpus?
Eu me livrei do direito do penal, mas o penal não se livrou de mim. Pois é, gente, está no edital da banca. Está lá no edital da FGV. São peças que ainda não caíram, tá? Na segunda fase, mas a gente sabe que a banca está fazendo umas gracinhas de vez em quando, então é sempre bom a gente saber a hipótese de cabimento, tá bom? Então, olha só. A mais famosa, voltando para ela, né, reclamação trabalhista, está lá no top das peças mais cobradas no exame de ordem. E aí, ela tem como fundamento o 840, parágrafo 1º da CLT, o pedido tem que ser certo, determinado e com a indicação do seu valor. E vamos revisar a estrutura da reclamação trabalhista. Primeiro, a gente endereça ao douto juízo da vara do trabalho de. Aí tem que ver a cidade, o local da prestação de serviços. Também precisamos ter atenção ao enunciado, tá? Para verificar se há ou não pedido de distribuição por dependência, como, por exemplo, no caso de prevenção. Como que a banca já cobrou isso aqui? Ela colocou no enunciado que a parte tinha ajuizado uma ação, essa ação foi arquivada, porque ela se ausentou na primeira audiência, e aí depois ela ajuizou uma nova reclamação trabalhista. Nesse caso, a gente tem que requerer a distribuição por dependência em razão da prevenção para aquela mesma vara do trabalho que tramitou a ação trabalhista anterior. Então, a banca já cobrou dessa forma. Qualifica as partes, que é reclamante e reclamada ou reclamadas. Se tiver grupo econômico, a gente vai qualificar mais de uma reclamada e pedir a responsabilidade solidária. Se tiver terceirização com uma tomadora de serviços, a gente também vai qualificar essa tomadora, além da empregadora direta, e vamos sustentar a responsabilidade subsidiária. Então, atenção ali aos elementos do enunciado, ok? Fundamento legal, que é o 840, parágrafo 1º da CLT, preliminares de mérito, tutela de urgência, mérito e pedidos e requerimentos finais. Aí, quais são os dois itens que eu já separei no mérito da reclamação trabalhista? Esses dois, praticamente em 100% das provas da banca. Justiça gratuita, o enunciado vai falar para vocês que aquele reclamante ou aquela reclamante está em situação de desemprego. Então, vamos supor que Maria Rivotril está desempregada ou está com situação financeira periclitante, ou ela ainda trabalha para a empresa e ela vai pedir a rescisão indireta, mas a situação financeira dela está difícil, ou ela recebe salário inferior a 40% do teto do INSS. A gente vai encontrar o fundamento lá no 790, parágrafos 3º e 4º da CLT. Sempre ter atenção ao valor do salário, se o contrato já foi ou não extinto e se aquela reclamante está em situação de desemprego ou não. Outro pedido obrigatório do mérito, gente, honorários advocatícios, né? De 5% a 15%, diferente do processo civil. E aqui na reclamação trabalhista, a gente pede sobre o quê? Sobre a liquidação da sentença. Ok? E aí, se for uma contestação, a gente vai pedir sobre o proveito econômico obtido ou não sendo possível mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa. A gente está fazendo a prova da OAB, né? Vocês vão se tornar advogados depois da prova de domingo, advogados de muito sucesso, e óbvio que a gente tem que lembrar de pedir honorários. Muita gente esquece de pedir na prova da OAB e acaba reprovando por causa disso. Vocês já imaginaram ficar ali com 5,9, 5,8, porque esqueceu da justiça gratuita dos honorários? Pois é, gente, acontece, eu já vi, e é algo que absolutamente a gente tem que evitar, porque a gente sabe que tem itens, tem elementos, tem temas que são obrigatórios na prova da OAB. Aquilo que a gente já sabe, que cai com recorrência,
Assim como também itens de estrutura, a gente tem que acertar. A gente tem que garantir essa pontuação, porque é de 10º em 10º que a gente constrói a nossa aprovação. A gente não chega na nota 6 do nada. A gente constrói essa nota 6, essa nota 10, de 10º em 10º. Então, olha só, endereçamento, 1/10, qualificação das partes, 2/10, fundamento legal, 1/10, preliminares de mérito, se tiver, vão valer meio ponto, tutela de urgência, meio ponto, justiça gratuita e honorários, geralmente 3/10 ou 4/10. E aí vem para os requerimentos finais também, ó. Procedência, 1/10, reiterar preliminares e tutela, 1/10. Expressão econômica, o que é expressão econômica? Colocar no valor de. E aí, o que eu falo muito com os meus alunos? Vamos evitar problema na correção, porque a gente sabe que tem muito corretor que pega a sua prova e corrige, ó, na velocidade da luz, né? Parece que ele gasta ali 1 minuto para corrigir sua prova. Então, o que você tem que fazer? Deixar tudo muito claro, muito explícito, muito organizado para ajudar o corretor a corrigir direito. Porque problema na correção, eu tenho lugar de fala para dizer que tem, porque eu faço muito recurso depois que sai o resultado preliminar e eu sei que a correção é ruim. Então, a gente tem que organizar essa prova, né? Garantir esses itens, deixar tudo muito explícito para o corretor, para ele ver que você está cumprindo o requisito. E aí, o que eu falo? Para colocar tanto na causa de pedir, que é nas teses, né? Então, você vai lá, fundamentar a tese de hora extra. Quando você for finalizar com o pedido, requer-se, assim, o pagamento das horas extras com adicionado 50% e reflexos legais no valor de. Coloca na tese e também coloca no rol de pedido. Coloca nos dois, para não ter problema, tá? Para que a gente vai correr risco na prova da OAB? Eu falo que, às vezes, ser repetitivo é necessário, tá? Produção de prova, né, como a prova testemunhal, documental, prova pericial, atribui o valor da causa, ó, tudo isso aqui é 1/10, ó, valor da causa 1/10, encerramento 1/10. Eu já vi gente que ficou com 5,95 porque errou o local e data advogado OAB. Eu já vi uma pessoa que ela esqueceu de colocar advogado OAB. Ela ficou com 5,95 por causa disso. E aí, volto naquilo que eu estou falando. Valoriza cada item da estrutura. Se você tem certeza daquela peça, daquela tese, dê o melhor de si nessa tese. É essa tese que vai fazer você passar na prova da OAB, tá bom? Olha só, preliminares de mérito. Na reclamação trabalhista, a gente não tem muita, tá? Nós temos a tramitação preferencial do feito, quando é pessoa idosa, portador de doença grave, pessoa com deficiência, quando o julgamento versar sobre a falência ou exclusivamente sobre o pagamento de salário. Tutelas de urgência, Tem medidas... alguma coisa que eu peguei material? Espera aí, tem alguém aí com o áudio ligado? Bora lá. Tutela de urgência, medida liminar, tutela provisória, tudo a mesma coisa, a maioria está no artigo 300 do CPC, mas volta e meia a gente tem que recorrer à 659 da CLT. Mais comuns de tutela de urgência: reintegração, quando a parte reclamante ela tem estabilidade provisória, gestante, dirigente sindical, membro da CIPA; reestabelecimento do plano de saúde, quando é ilegalmente, arbitrariamente suprimido pelo empregador, conforme a súmula 440, expedição de ofício ou alvará para saque do FGTS e recebimento do seguro-desemprego, quando aquele empregado foi dispensado sem justa causa e ele não recebeu o que a banca chama de guias e formulários para saque do FGTS e percepção do seguro-desemprego, mas tecnicamente a gente chama de guias CDSD e TRCT, tá? Então vamos supor que Maria Rivotril foi dispensada e o empregador não forneceu esses documentos para ela, e aí ela não conseguiu receber o seguro-desemprego e sacar o FGTS.
Nesse caso, você pode pedir uma tutela de urgência também, requerendo a expedição de ofício e de alvará para as autoridades competentes, ok? Reintegração da pessoa com deficiência, quando não contrata outra pessoa com deficiência no lugar, e aí aquela empresa descumpre a cota de pessoas com deficiência, conforme o artigo 93, parágrafo 1º da Lei 8.213/91, e também para sustar a transferência abusiva. E aqui presta atenção, quando a transferência é abusiva, e aí vamos supor, né, que Maria Rivotril exercia um cargo de confiança e ela foi transferida sem a real comprovação da necessidade do serviço. Aí muita gente acha que você vai impetrar um mandado de segurança, mas na verdade não, gente. É reclamação trabalhista com medida liminar, tá? Porque o mandado de segurança, ele exige uma autoridade coatora que viola direito líquido e certo. Então, cuidado para não confundir isso aqui. Se tiver uma transferência abusiva, um dirigente sindical que deve ser reintegrado, uma grávida que deve ser reintegrada, é tutela de urgência, medida liminar, tutela provisória, e o fundamento principal é o artigo 300 do CPC. Aí, lembrando mais uma coisa que eu treino bastante aqui com os meus alunos no curso, nas correções de peças. Se tiver tutela de urgência, você vai criar duas teses. Uma para tutela de urgência, e você vai criar outro tópico para fundamentar o direito à estabilidade provisória, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, a grávida, você vai sustentar o direito à estabilidade provisória no mérito, e aí no mérito também, em outro tópico, com outro título, você vai colocar da tutela de urgência. Aí você vai sustentar a probabilidade do direito, perigo na demora, e vai pedir a imediata reintegração. Então, você vai pedir a reintegração duas vezes. Uma na tutela e uma na tese principal, tá bom? Porque a banca, ela faz isso no gabarito, ela pede duas vezes. Se colocar tudo num tópico só, ela tira ponto, tá? E eu já vi isso acontecer muitas vezes. E aí, eu sou uma pessoa que gosta de estatísticas, e eu separei para vocês os temas que mais caíram em reclamação trabalhista na prova da OAB. Não significa que vá cair só esses, mas esses são os que mais caíram. E já fica a dica para vocês darem aí a revisada de direito material em cima desses tópicos. Mas, na verdade, né, é o que eu sempre falo: duração do trabalho, salário e remuneração, extinção do contrato, estabilidade provisória, são temas que a banca gosta muito e que a gente precisa revisar. Justiça gratuita, honorários, anotação, retificação e baixa da CTPS, acúmulo de função, que é quando a gente pede o plus salarial, tempo à disposição, que está no artigo 4º da CLT, e a banca gosta também de perguntar, né, em contestação, aquelas hipóteses do parágrafo 2º que não são tempo à disposição, hora extra, quando a jornada de trabalho excede o módulo constitucional, a carga horária diária e semanal, de 8 horas diárias e 44 horas semanais, intervalo intrajornada e interjornada, adicional noturno, diferenças salariais em razão do descumprimento do piso da categoria, que é previsto em norma coletiva, diferenças salariais pelo desvio de função, integração de parcelas trabalhistas que têm natureza salarial ou têm natureza remuneratória. As gorjetas, elas têm natureza remuneratória. Comissões e gratificações têm natureza salarial. Descontos no salário e adicional de transferência. São temas que já caíram em reclamação trabalhista no exame de ordem, que a gente precisa dar uma atenção especial. E, pessoal, pode ser que a nossa reclamação trabalhista tenha pedido de antecipação de tutela. Se tiver pedido de antecipação de tutela e essa antecipação for julgada antes da sentença, qual é a medida judicial cabível em face dessa decisão? Vamos lá, eu quero ver o pessoal no chat, hein? Isso aí, mandado de segurança. A galera tá esperta, hein? Eu falo que não dá para ir para a prova da OAB sem conhecer a súmula 414 do TST.
Quando caiu o mandado de segurança na peça, a banca ela já vinha anunciando essa possibilidade, ó, porque ela cobrava muito mandado de segurança em questão discursiva. Ela ama mandado de segurança. Assim como a banca também ama um agravo de petição, tá? Agravo de petição tá lá no top 3 das peças mais cobradas em questão discursiva, conforme o meu levantamento estatístico. E é por isso que eu falo, a gente precisa ter atenção para agravo de petição, tá? Mas se a tutela for concedida na sentença, qual é a medida judicial cabível, pessoal? Vamos lá! Vamos lá. Ó, já falaram Deus me livre aí para agravo de petição. Agravo de petição é tranquilo, gente. É muito mais fácil do que uma reclamação trabalhista. Muito mais fácil. A argumentação do agravo de petição é super limitada. Isso aí, gente. Olha só, o pessoal respondendo certo. Recurso ordinário, você pode pedir um efeito suspensivo. Por que que vai ser RO? Porque o processo do trabalho possui uma medida judicial própria para recorrer da sentença. E por que aqui em cima é mandado de segurança? Porque o processo do trabalho não possui um recurso próprio para recorrer decisões interlocutórias, que a regra geral no processo do trabalho é que as decisões interlocutórias são irrecorríveis de imediato, ok? Então vamos lá continuar com nossa. E aí, Maria Rivotril, né, ajuizou a reclamação trabalhista dela, tinha antecipação de tutela. Em 48 horas, o reclamado receberá a notificação citatória, que é a citação, para comparecer na audiência e oferecer a sua contestação, conforme o artigo 841 da CLT. E aí tem aquela regrinha, né, pessoal? Entre a notificação, o dia da notificação e a realização da primeira audiência, tem que ter, no mínimo, um espaço de 5 dias, que é o que a gente chama do quinquídio legal. E aí, se não tiver o respeito a esse quinquídio legal, que é esse prazo mínimo de 5 dias, para o reclamado e o advogado do reclamado se prepararem para essa audiência, elaborarem a contestação, separarem os documentos, né? Se descumprido esse prazo de 5 dias, cerceamento do direito de defesa, e você pode arguir uma preliminar ou requerer o adiamento dessa audiência. Porque se o juiz realizar essa audiência sem esse intervalo, haverá violação do direito ao contraditório e ampla defesa, inclusive em um recurso ordinário você pode alegar cerceamento do direito de defesa. E aí vamos supor que reclamado, né, a empresa que Maria Rivotril prestou serviço, ela foi citada, vamos supor que hoje, ela foi citada hoje, e ela percebeu, epa, Maria Rivotril ajuizou a ação no lugar errado. A cidade que ela ajuizou a ação não foi a cidade em que ela prestou serviço, né? O que o empregador pode fazer? Apresentar exceção de incompetência territorial. Lembrando que a incompetência territorial ela é relativa, ao passo que a incompetência material é absoluta. Por que ela é relativa? Porque se a parte não apresentar exceção de incompetência, aquele juízo, aquela vara que inicialmente era incompetente territorialmente, ele vai passar a ser competente. Só que isso não acontece com a incompetência material, tá? A incompetência em razão da matéria, se a parte não alegar, a Justiça do Trabalho ela não vai ser competente por causa da inércia da parte, tá? Isso só vai acontecer com a exceção de incompetência territorial. E aí a parte reclamada ela pode apresentar no prazo de 5 dias, conforme o artigo 800 da CLT. Antes da reforma trabalhista, a gente sustentava a incompetência territorial na própria contestação. Só que depois da reforma trabalhista, o artigo 800 foi alterado e passou até o prazo de 5 dias depois da citação. E aí aqui a gente já tem uma pegadinha que a gente precisa ter atenção, hein? Súmula 214, a linha C do TST. Se essa exceção de incompetência territorial ela for
acolhida pelo juiz e ele remeter o processo para outro TRT. Vamos supor que esse processo está aqui no TRT do Espírito Santo e o juiz reconhece que, na verdade, a Vara do Trabalho de São Paulo é competente e manda o processo para lá. Em face dessa decisão, é cabível algum recurso? Responde aí para mim. É isso aí, gente. Ó, mais uma exceção ao princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Nesse caso, é cabível recurso ordinário, ok? Recurso ordinário. Mas, se por acaso o juiz daqui do Espírito Santo reconhecer que, na verdade, a competência é de outra comarca do Espírito Santo, que compõe o mesmo tribunal da 17ª região, essa decisão ela será irrecorrível de imediato, tá? Só vai caber recurso ordinário se houver a remessa para outro TRT, beleza? E aí a gente chega na audiência una ou inaugural. A gente sabe que a audiência, em regra, no processo do trabalho, todos os atos se concentram em uma audiência, que é a audiência una, né? As partes, Maria Rivotril e a empresa, vão comparecer na audiência com as suas testemunhas, que comparecem independentemente de intimação, mas pode ser que o juiz resolva fracionar essa audiência. E aí, se ele fracionar, a gente vai chamar de audiência inaugural, ou depois, a próxima, a gente vai chamar de audiência de prosseguimento ou audiência de instrução. Professor, quando que ele pode fracionar? Um exemplo clássico, quando você chega nessa primeira audiência, tem lá um pedido de adicional de insalubridade, precisa de uma prova pericial. Aí o juiz vai o quê? Ele não vai fazer instrução nessa primeira audiência. Ele vai seguir todo o trâmite para a prova pericial. Ele vai nomear um perito, não pode exigir antecipação de honorários periciais prévios, senão cabe mandado de segurança, lembrar disso, né? Aí as partes vão poder apresentar quesitos, indicar assistente técnico, o perito vai ser intimado, ele vai apresentar um laudo pericial, as partes vão poder concordar ou impugnar o laudo, podem pedir esclarecimentos, e aí, quando terminar esse trâmite todo, o juiz marca uma nova audiência. Aí, nessa nova audiência... Epa, ó a Siri aqui, a Siri do meu telefone falando sozinha. O juiz, ele vai marcar essa outra audiência, que aí, efetivamente, é quando ele vai colher os depoimentos e ouvir as testemunhas. E toda essa historinha que eu estou contando aqui para vocês vai ter uma implicação muito bacana. Por quê? Primeiro, nessa primeira audiência, é quando o reclamado vai oferecer a sua contestação, né? Se for escrita, ele vai oferecer no PJE até o início da audiência. Se for verbal, ele tem 20 minutos para aduzir a sua defesa, conforme o artigo 847 da CLT. Nessa primeira audiência, o juiz faz ali uma tentativa de conciliação, e as partes podem chegar a um acordo. Inclusive, se esse acordo for homologado pelo juiz, ele tem força de decisão irrecorrível e só pode ser atacado por meio de ação rescisória, conforme a súmula Censis, o 5º do TST, e também artigo 831, parágrafo único da CLT. A banca já cobrou isso aqui tanto na primeira fase quanto na segunda fase, tá? Aqui também você pode requerer as provas que serão produzidas, como, por exemplo, uma prova pericial, e a gente chega numa etapa que é na questão do comparecimento das partes. Eu disse para vocês que essa questão de verificar qual é a audiência que está acontecendo vai ter uma implicação muito interessante. Por quê? Se o reclamante se ausentar dessa primeira audiência, o que vai acontecer? Vai acontecer o arquivamento da ação. Se a parte reclamada não comparecer, se o reclamante comparecer, mas a parte reclamada não comparecer, será aplicada a pena de revelia e confissão contra a matéria de fato. Essa é a regra básica, gente, do artigo 844 da CLT, tá? É a regra básica. Só que a gente precisa ter atenção, porque essa regrinha vai mudar lá na audiência de instrução. Por isso que eu estou falando.
A gente precisa ter atenção qual é a audiência que está acontecendo. Aqui a gente está na primeira audiência, ou a audiência una, e essa vai ser a implicação, tá? Lembrando que, se ausente o preposto da reclamada, mas presente o advogado, ele pode pedir o recebimento da contestação e documentos. Novidade da reforma trabalhista, ok? E aí a gente vai revisar a estrutura da contestação. Endereçamento ao douto juízo. Aqui a gente já sabe qual é a vara do trabalho, tá? Então, o enunciado vai falar que é a 100ª vara do trabalho de Vitória, Espírito Santo, a gente vai endereçar para lá. Da reclamação trabalhista, em regra, a gente não sabe o número da vara do trabalho, a não ser que haja distribuição por dependência. Aqui na contestação, a gente já sabe. Também indica, ó, isso aqui é 1/10, viu, pessoal? O número do processo, a banca também costuma pontuar com 1/10. Qualifica as partes, primeiro a reclamada e depois a parte reclamante. O fundamento legal aqui são 2/10. Fundamento legal, 847 da CLT. Temos preliminares de mérito, temos prejudiciais de mérito. No mérito mais importante, honorários de 5% a 15%. Aqui a gente vai pedir sobre o proveito econômico obtido ou não sendo possível mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa. Requerimentos finais mais importantes: improcedência, reiterar preliminares e prejudiciais, 1/10 para cada um, e requerer a produção de provas, 1/10. Encerramento com local e data advogado OAB, também mais 1/10. E aí, olha só, quais são as preliminares de mérito que podem cair na prova da OAB e que são as mais importantes? As mais importantes são essas aqui, ó. Essas são as mais importantes. As outras também podem cair, principalmente porque tem previsão no CPC, mas as mais importantes são essas primeiras. Primeiro, adiamento da audiência, porque não houve o respeito ao quinquídio legal, aquele prazo de 5 dias. Inépcia, quando faltar pedido ou causa de pedir, e aí a gente tem que fazer ali um confronto no enunciado, para saber se para todo pedido tem causa de pedir, vice-versa. Tem que ver se tem algum pedido genérico. A banca já cobrou inépcia quando a parte pediu o pagamento do repouso em dobro em todo e qualquer feriado brasileiro, devendo você especificar qual é esse feriado, então podia pedir a inépcia. Se determinado pedido não for certo, determinado e com a indicação do seu valor, também é caso de inépcia da reclamação trabalhista. Litispendência e coisa julgada, que já caiu bastante também. Incompetência material, e a mais importante, gente, é a súmula 368, inciso 1º, do TST, que trata da execução de ofício de contribuições previdenciárias provenientes de condenações em pecúnia das sentenças que proferir, ou objeto de acordo que homologar e que integrem o salário e contribuição. Mas a banca já cobrou também no caso que o juiz tinha condenado a parte reclamante em um crime, né? Sei lá, crime de estelionato, crime contra a organização do trabalho. Não pode, não é competência da Justiça do Trabalho, tá? Perempção, ilegitimidade passiva de causa, como caiu nessa última prova, que era do sócio retirante, mas que ele tinha que apresentar uma contestação, né, pessoal? Porque ele foi intimado, ele foi citado para comparecer na primeira audiência e contestar a ação. E aí muita gente fez embargo de terceiro. Só que não tinha nenhuma penhora ainda, não tinha nenhuma ameaça de penhora. Ele não era um terceiro naquele processo. Ele foi colocado no polo passivo. A partir do momento que ele compõe o polo passivo, você vai o quê? Contestação, sustentando a ilegitimidade da parte, ok? Conexão, continência, inexistência ou nulidade de citação, incapacidade da parte ou defeito de representação. Convenção de arbitragem é uma novidade da reforma trabalhista, do artigo 507-A da CLT, e incorreção do valor da causa. São as preliminares que estão lá no artigo 337 do CPC, que ajuda muito vocês. Esse artigo ajuda muito vocês a lembrar as preliminares, né? Então, se você caiu uma contestação na sua prova, nada impede, tá? Que caia a contestação de novo. Tem muita gente descartando, mais no 33º e 4º,
caíram 2 reclamações trabalhistas seguidas, tá? Nada impede que caia a contestação de novo. Você já fica atento ali com preliminar. Se for contestação IRO, a probabilidade de ter uma preliminar é gigante, tá? Então, vai lá no 337 para você relembrar se tem ou não alguma preliminar ali. Prejudicial de mérito. Por que prejudicial? Porque extingue o processo com resolução do mérito. E aqui já estamos falando da prescrição. Prescrição bienal. Prazo de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho para ajuizar a reclamação trabalhista. Prescrição parcial quinquenal. Prazo de 5 anos que a gente retroage a partir do ajuizamento da ação. O que for anterior aos últimos 5 anos está prescrito. Prescrição total é uma prestação sucessiva de um preceito não assegurado em lei e há uma lesão, uma alteração contratual que gera prejuízos para aquele empregado. Mas gera prejuízos de uma parcela que não é assegurada em lei. Então, a gente já descarta da prescrição total hora extra, salário, adicional de insalubridade, periculosidade, adicional não, a gente já descarta, que são direitos previstos na CLT e na Constituição. Agora, se, por exemplo, o empregador alterou o percentual das comissões, né? Eles tinham combinado na admissão que era 4%, depois o empregador mudou para 2% unilateralmente, gerando prejuízos no salário desse empregado. Aí vai ser prescrição total, a partir dessa supressão, dessa lesão, 5 anos para frente, para esse empregado reclamar na Justiça do Trabalho. E a prescrição intercorrente, basicamente ocorrida normalmente na execução, uma novidade da reforma trabalhista, artigo 11A, prazo de 2 anos, em que a parte devidamente intimada deixa de requerer alguma coisa, de tomar alguma providência, de requerer alguma diligência, o processo fica parado por 2 anos, pode ser declarada a prescrição intercorrente. Lembrando, mais uma vez, extingue o processo com resolução do mérito, diferente das preliminares, ok? Uma vez apresentada a contestação, Maria Rivotril, que é a reclamante, vai ter direito a apresentar a réplica. A réplica tem fundamento no artigo 350 e 351 do CPC. Então, a reclamante ela vai impugnar os fatos e os fundamentos declarados pelo reclamado na contestação. Então, pode chegar ali e falar, epa, esse cartão de ponto aí que a empresa juntou no processo, ele tem horários de trabalhos invariáveis, britânicos. Então, o ônus da prova vai ser da empresa. Você pode sustentar isso numa réplica, né? Algum documento que não está assinado pela parte reclamante, que você não reconhece como meio de prova. É a oportunidade que você tem para refutar todos os fatos e fundamentos legais aduzidos na defesa e documentos. E aí a gente chega, ó, na audiência de prosseguimento ou instrução, se o juiz tiver fracionado a audiência. E é uma audiência que, que as partes vão produzir as suas provas. Então, elas têm o dever de prestar o seu depoimento e também levar as suas testemunhas, independentemente de intimação. Mas você pode pedir para intimar, tá? Vamos supor, isso aí eu ensino até no curso de prática trabalhista. Inclusive, pessoal, a partir do começo de 2024, a gente vai ter uma pós-graduação só nossa, hein? Olha que chique! Pois é, quem ainda não tem pós-graduação, espera um pouquinho, que eu estou montando um time de peso, em parceria com a Faculdade Atami de Brasília, super renomada, reconhecida, com professores incríveis, e ó, a gente vai ter a nossa própria pós-graduação, que eu vou ser o coordenador pós-advocacia trabalhista 4.0. E aí lá eu vou ensinar para vocês, assim como eu também ensino no curso de prática, que você pode pedir a intimação da sua testemunha se, por exemplo, a testemunha ainda está trabalhando para o empregador e ela não quer se comprometer, né?
Aí ela fala, eu não vou comparecer lá independente de intimação, senão esse empregador vai me mandar embora. Tem como você me intimar? Pede para o juiz para intimar ela, que aí ela vai ter que comparecer, sob pena, inclusive, de ter que pagar uma multa e ser conduzida coercitivamente, tá? Você também pode fazer uma carta convite, né? Por exemplo, você tem audiência marcada para daqui a 10 dias. Ah, eu não sei se a minha testemunha vai comparecer, o que que eu faço? Faz uma carta convite, junta no processo. Se por acaso ela não comparecer, você fala para o juiz, olha, ela não compareceu, mas eu notifiquei ela para comparecer. Então, eu quero, juiz, que você intime ela. E aí você pode pedir para intimar ela também, tá? Vamos supor que está todo mundo aqui. Maria Rivotril está com as suas testemunhas, a empresa está com as testemunhas delas, né? Se for rito sumaríssimo, até 2 testemunhas. Se for rito ordinário, até 3. Se for inquérito judicial, até 6 testemunhas, ok? E aí todo mundo comparece, vamos colher os depoimentos, para ver ali quem fala a verdade melhor e quem convence mais o juiz para solucionar esse conflito. Só que aqui a regrinha do comparecimento das partes vai mudar. Vamos supor que Maria Rivotril, reclamante, compareceu na audiência inaugural, mas não compareceu na de instrução. A gente vai arquivar o processo? Não, Nanina, não. Maria Rivotril vai sofrer a aplicação de pena de confissão quanto à matéria de fato, conforme a súmula 74 do TST. Reclamada faltou na audiência de instrução, mas compareceu na primeira audiência. Lá na primeira ela apresentou a contestação dela, mas aqui ela não compareceu. Também vai aplicar a pena de confissão. A revelia é quando ela não apresenta contestação, mas aqui no nosso caso hipotético ela apresentou. Se ela chegou na audiência de instrução, não compareceu, confissão. Ah, professor, os dois se ausentaram. Reclamante e reclamada, ninguém compareceu. O que vai acontecer? Vai arquivar? O que o juiz vai fazer? Ele vai julgar o processo do estado em que se encontra de acordo com as regras de distribuição do ônus da prova, ok? Por quê? Porque o Poder Judiciário não pode se esquivar de julgar um processo, tá? Se o processo está ali, chegou na instrução e as partes não compareceram, o juiz vai julgar. Quem é que tem o ônus da prova disso? Quem é que tem o ônus da prova daquilo? Ele vai interpretar o artigo 818 da CLT, que fala que compete à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada o fato extintivo, modificativo e impeditivo do direito do autor. De acordo com essa regra, ele vai julgar o processo. Então, toma cuidado, porque a banca gosta de cobrar isso aqui. Tem que ver qual é a audiência que está acontecendo, tá? Para não responder errado. Passado isso, as partes podem aduzir as suas razões finais, conforme o artigo 850 da CLT. Em regra, as razões finais elas são feitas oralmente, no prazo de 10 minutos, mas o juiz ele pode conceder prazo para a apresentação das razões finais sem problemas. E se elas forem escritas, a gente vai usar como fundamento também o 364, parágrafo 2º do CPC. Normalmente, na prática, as partes se reportam aos elementos dos autos ali na hora que finaliza a audiência. Mas, dependendo do que aconteceu, pode ser que você queira se manifestar sobre algo pontual e específico, você pode requerer um prazo para apresentar razões finais. E aí, ó, a banca já perguntou, hein? Súmula 153 do TST. A prescrição ela pode ser alegada na instância ordinária, inclusive em razões finais, por mais que você não tenha falado na contestação. Ah, eu advogo para a parte reclamada, esqueci de falar da prescrição parcial na contestação. Vou falar em razões finais. Não estará precluso, não haverá preclusão. Você pode alegar em razões finais, você pode alegar até mesmo em recurso ordinário pela primeira vez, que não tem problema, desde que seja na instância ordinária, ok? E aí o juiz vai proferir a sua sentença,
Pode ser uma sentença terminativa, que é quando extingue o processo sem resolução do mérito. Pode ser definitiva, quando extingue com resolução do mérito, ele julga efetivamente o mérito dessa reclamação trabalhista, né? E aí a gente precisa ter atenção aos fundamentos dessa sentença, se ela tem um relatório, se for rito sumaríssimo não precisa de relatório, mas se for rito ordinário precisa ter o relatório, né? Precisa ter ali o breve resumo dos fatos, a indicação das partes, a fundamentação, ela deve ter ali o convencimento daquele magistrado, não pode ser algo muito genérico, e a gente precisa ver se essa sentença respeitou os limites dos pedidos, porque o juiz está adstrito aos pedidos que foram formulados naquela reclamação trabalhista pelo princípio da adstrição aos pedidos. Ok? Isso, obviamente, vai ter impacto aqui logo na nossa próxima medida judicial cabível, que é embargos de declaração. Né? Embargos de declaração, quando a sentença é omissa, quando ela é contraditória, ou ainda quando ela é dotada de obscuridade. A CLT não fala de obscuridade, mas a gente usa subsidiariamente a obscuridade do CPC, tá? E os embargos de declaração estão previstos lá no artigo 897-A da CLT. São cabíveis quando houver omissão, contradição, obscuridade na sentença. Quando for lá no TRT, embargos de declaração em face do acórdão, é possível também para pré-questionar matéria. E aí, já avisando futura interposição de recurso de revista, mas com finalidade de pré-questionamento, é só em face de acórdão do TRT. Em face de sentença do juiz, não precisa disso aqui, porque o recurso ordinário não tem como pressuposto recursal o pré-questionamento, tá? Porque o recurso ordinário ele tem, em regra, o efeito devolutivo em profundidade. Então, aqui a gente não precisa de AD para questionar quando se pretende recurso ordinário para o TRT. Agora, quando a gente estiver lá perto de interpor um recurso de revista, você pode apresentar embargos de declaração para pré-questionar uma matéria e que tenha tese explícita sobre aquela matéria. E essa tese explícita que vai violar a lei federal, Constituição Federal, contrariar a súmula, OJ, divergência jurisprudencial, com a finalidade de interpor recurso de revista, ok? Também pode quando houver manifesto equívoco no exame dos pressupostos recursais, inclusive isso caiu na prova da OAB também, e para sanar erro material. O que é erro material? É só um erro de digitação, que o juiz pode sanar ali, sem, inclusive, precisar intimar a parte contrária. Agora, olha só, sobre a intimação da parte contrária, em artigo 897-A, parágrafo 2º da CLT, IOJ 142 da SDI 1 do TST. Quando o juiz recebe os embargos de declaração e ele percebe, epa, essa parte embargante ela tem razão, só que essa razão vai implicar em uma modificação na minha sentença, vai gerar um efeito modificativo na decisão que eu proferi. Nesse caso, eu tenho que intimar a parte embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração. Se o juiz não intimar, essa decisão será nula. E você, inclusive, pode sustentar essa nulidade no recurso ordinário. E o RO é a nossa próxima peça. Muita gente também torce para cair recurso ordinário na prova da OAB. É uma peça grande, né? Porque a gente tem folha de rosto e folha de razões, mas é uma peça que está ali na zona de conforto de vocês. Acho que é a segunda preferida, né? A primeira é contestação, depois RO, depois reclamação trabalhista. E olha só, o RO, gente, ele está lá no artigo 895 da CLT. E aí ele tem
duas hipóteses de cabimento. Primeiro, em face da sentença proferida pelo juiz, que é o momento processual que a gente está aqui agora nessa linha do tempo, e aí esse momento processual é o do inciso primeiro, mas a gente tem o inciso segundo. Qual é o inciso segundo? Recurso ordinário para o TST, Tribunal Superior do Trabalho, quando o TRT julga processo na sua competência originária. Quais são? Mandado de segurança, ação rescisória, dissídio coletivo, revisão de sentença normativa. São processos que já começam no TRT sem passar pela vara do trabalho. Pode ter mandado de segurança na vara do trabalho também. Mas se a autoridade coatora for um juiz do trabalho, o processo já começa no TRT. Em face desse acórdão, que julga mandado de segurança, ação rescisória, dissídio coletivo e revisão de sentença normativa, cabe recurso ordinário para o TST e não recurso de revista, tá? Agora, se for um recurso ordinário em face da sentença do juiz do trabalho, aí o TRT vai julgar esse recurso ordinário, vai prolatar um acórdão. Em face desse acórdão, caberá recurso de revista. Por isso que é tão importante a gente entender a linha do tempo do processo do trabalho, porque a gente precisa entender aonde esse processo está. Aqui no nosso caso, foi proferida uma sentença, embargos de declaração, que inclusive suspende, interrompe o prazo recursal, e a gente chegou aqui no recurso ordinário, tá? E aí o recurso ordinário, no nosso momento processual aqui, teria como fundamento o inciso primeiro, no prazo de 8 dias úteis, sempre 8 dias úteis. E aí a parte contrária é intimada para se manifestar sobre o recurso ordinário, né? A parte recorrida, ela apresenta as contrarrazões. Também no prazo de 8 dias úteis. E as contrarrazões estão no artigo 900 da CLT. Quais são os pressupostos recursais do nosso recurso ordinário? Primeiro, a tempestividade, a regularidade de representação, o recolhimento das custas processuais, conforme as guias em anexo, e o recolhimento do depósito recursal, conforme as guias em anexos. Só que o depósito recursal só é devido se houver condenação em pecúnia. Depósito recursal, a gente consulta o 899 da CLT. Custas processuais, a gente consulta o 789 da CLT. Se houver condenação em pecúnia, em dinheiro, a parte reclamada vai ter que efetuar o depósito recursal e pagar as custas, exceto se ela for beneficiária da justiça gratuita, ok? Mas eu vou falar também que tem hipóteses que o depósito é reduzido pela metade ou aquela parte é isenta do depósito recursal. Reduzido pela metade, entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, conforme o 899, parágrafo 9º da CLT. Isentos, beneficiário da justiça gratuita, entidade filantrópica, empresa em recuperação judicial, pessoas jurídicas de direito público, Ministério Público do Trabalho e a massa falida, 899, parágrafo 10º da CLT. Aí a banca gosta, gente, de cobrar a pegadinha lá da súmula 86 do TST. Essa súmula diz o seguinte: sociedade de economia mista e empresa pública não estão abrangidas por essa isenção. Da mesma forma, perdão, essa é a súmula 170, a súmula 86 fala da empresa em liquidação extrajudicial, que também está isenta. A súmula 170 é que fala da sociedade de economia mista e empresa pública. Aí, se estiver lá no enunciado, elas não são isentas e nem tem redução pela metade, tá? Elas vão ter que pagar o depósito recursal integralmente.
Lembrando que, quando tiver duas reclamadas e uma efetua o depósito recursal, mas não pleiteia a sua exclusão da lide, o depósito de uma aproveita a outra. Súmula 128. Mas quando essa que efetuou o depósito recursal pleiteia a sua exclusão da lide, não vai aproveitar para a segunda reclamada, que também vai ter que efetuar o depósito recursal. Beleza? Estrutura do recurso ordinário. Folha de rosto, endereçamento ao douto juízo, número do processo, qualifica as partes, fundamento legal, aí você vai ter que ver se é o inciso primeiro ou o inciso segundo. Destaca a presença do pressuposto recursais, tempestividade, regularidade de representação, que as custas e depósito recursal foram recolhidos no valor D, conforme as guias em anexo. Requer a admissibilidade, o conhecimento do recurso, aqui, né, ó, é 1/10 tempestividade, 1/10 custas e depósito recursal. Pede a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões, pede a remessa dos autos para o TRT para julgamento e fecha a folha de rosto. Fechou a folha de rosto? Vai para as razões. Nas razões, você endereça para o TRT, coloca razões do recurso ordinário, coloca de novo quem é a parte recorrente, quem é a parte recorrida, e aí vem sustentando preliminares, prejudiciais e mérito do RO. Preliminar de mérito, prejudicial de mérito, mérito. Aí a gente chega nos requerimentos finais. Admissibilidade com o seu conhecimento e recebimento, 1/10. Reitera preliminares e prejudiciais de mérito, 1/10 cada uma. Pede o provimento e a reforma da sentença, mais 1/10 e fecha a peça, mais 1/10. Deixa eu ver o que é que vocês estão falando aqui, hein? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat, que o negócio está movimentado. Prefiro RO, vocês têm algum palpite? Gente, o meu palpite é todas, né? Na verdade, assim, se eu fosse muito bom de chute, né, eu já tinha ganhado na Mega Sena. Mas, assim, eu acho que tem chance, sim, de vir uma reclamação trabalhista. Acho que pode vir um recurso ordinário, uma contestação de novo. Se for uma peça inédita, meu topo está na agravo de petição. Agravo de petição, recurso de revista, inquérito judicial, tá? São peças ali importantes. Deixa eu ver aqui. Professor, você é excelente. Obrigado, gente. Que bom que estão gostando da aula. Vou continuar seguindo aqui, hein? Vou seguir. Tô vendo que vocês estão aí firmes e fortes. Sala lotada. Vamos até o final. E no final, a gente vai fazer o nosso joguinho lá no Kahoot, hein? Lembra de baixar aí o aplicativo, Kahoot, ó. Tô colocando aí no chat. Tá bom? Obrigado por fazer a live de forma gratuita, que é isso, tô sempre aqui. Tem o meu curso, né, pessoal, da segunda fase com os meus alunos. A gente já fez 3 revisões, né? Mas essa eu resolvi abrir para geral, porque tem muita gente que eu sei que está em outros cursos, ou tem muita gente também que não teve condição de comprar um curso, né? Porque a prova da OAB é uma prova cara, vocês gastam muito com inscrição, né? Tem que comprar um Vademecum, que também é caro. Então, essa aula aqui é uma aula democrática para a gente compartilhar conhecimento. Eu gosto também de conhecer vocês. Professor, tem que colocar essa mensagem de tempestividade e regularidade de representação. Aqui no meu curso, os meus alunos sabem que eu sou enjoado na correção, e se não colocar, eu tiro ponto. Porque, Cíntia, respondendo a sua pergunta, o meu método e eu acho que tem que ser o método de vocês, né? É o que eu faria se hoje eu estivesse fazendo a prova da OAB. Eu faria tudo como forma de precaução. Se eu sei quais são os pressupostos recursais, vou colocar todos que eu sei, né? Porque o que aconteceu? No 35º, a banca cobrou pela primeira vez a tempestividade. E aí, aqui no meu curso, eu já pedia para os alunos colocarem na folha de rosto todos, inclusive tempestividade. Então, a gente não teve problema com isso quando a banca cobrou pela primeira vez.
Só que, quando eu peguei para fazer recurso do pessoal que me pediu no Instagram, eu vi que muita gente perdeu um décimo porque não colocou a tempestividade na folha de rosto. Então, assim, eu sou do time que eu acho que você tem que valorizar a sua prova, valorizar cada décimo. Se você estudou, se preparou, e se a partir de agora você sabe que os pressupostos recursais são esses, para que você vai correr risco de fazer de forma incompleta? Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer a prova da OAB como se fosse a nossa última. Claro que pode acontecer de não passar, e eu acho que cada um tem o seu tempo para passar na prova da OAB, cada um precisa de um tempo diferente para amadurecer academicamente, profissionalmente. Tem gente que consegue passar de primeira, mas tem gente que precisa de um ano estudando para conseguir entender melhor essa matéria. Cada um vem de uma graduação diferente, de um estado, uma cidade diferente. Então, os meus alunos, o pessoal do Instagram, nunca são iguais. Cada um tem uma dificuldade diferente, tá? Mas eu sou do time que a gente tem que fazer tudo de forma mais completa possível, valorizar essa prova, dar o seu melhor como se fosse a última, fazer com que ela seja a última, tá bom? Reclamante só paga quando perde tudo. Não, olha só, o depósito recursal, geralmente quem paga é a parte reclamada, tá? Geralmente quem paga é a parte reclamada, quando houver condenação em pecúnia, ok? Se por acaso a parte reclamante perder algum pedido, for julgado improcedente, mas ela não foi condenada em dinheiro, a parte autora não foi condenada em dinheiro, ela não precisa efetuar o depósito recursal, tá? Então tem que ter atenção com relação a isso. Vamos lá continuar então. Preliminares do RO, todas aquelas da contestação, mais nulidade ou ausência de citação, cerceamento de defesa, julgamento citrapetita, ultrapetita e extrapetita. Quais as principais? Pelo amor de Deus, cerceamento dos direitos de defesa. Se você vê lá que é um RO, já fica desconfiado com todo o elemento denunciado ali para ver se o juiz indeferiu alguma produção de prova. Se ele indeferiu produção de prova e julgou contrário àquela parte, cerceamento de defesa, pede a nulidade da sentença, o retorno dos autos para a vara do trabalho de origem, para que seja reaberta a instrução processual e produzida aquela prova. Pode ser uma prova pericial, pode ser uma prova testemunhal, ok? Mas a banca já cobrou inépcia, litispendência, coisa julgada, ela já cobrou incompetência material em recurso ordinário. Então, as mesmas preliminares de contestação, a gente precisa ter atenção aqui no nosso recurso ordinário. Beleza? Também prejudicial de mérito de prescrição, porque você pode alegar prescrição pela primeira vez no recurso ordinário, ou vai ter aquela situação da súmula 153 do TST, né, que o juiz rejeitou a prejudicial porque alegou das razões finais, estando preclusa a oportunidade. Mentira! Não está preclusa coisa nenhuma. Pode sim alegar em razões finais. Aí você pode ter que, em um RO, falar que o juiz está errado, conforme a súmula 153 do TST, já que não há nenhuma preclusão. E aí vamos supor, gente, que falei para vocês os pressupostos recursais. Aí vamos supor que o juiz, né, quando fez ali o seu juízo de admissibilidade, ele contou o prazo recursal de 8 dias em dias corridos e não em dias úteis. Aí ele deu um despacho, né, que é o juízo de admissibilidade, falando assim: epa, esse seu recurso ordinário, reclamada, está intempestivo, porque a gente conta em dias corridos e não em dias úteis. Está errado, juiz, está errado, né? O que você vai fazer? Para falar, juiz, calma aí, você está errado. Na verdade, depois da reforma trabalhista, o prazo é contado em dias úteis, não em dias corridos. Você, juiz, está desatualizado. Para destrancar esse recurso ordinário, e destrancar é o quê? Fazer que seja dado seguimento a ele, que esse recurso ordinário vá para o TRT, que ele seja julgado, né? Quando o recurso ordinário é denegado, o segmento ele já para. Ali no juízo de admissibilidade, ele nem é remetido para o TRT. O que a gente vai fazer? Agravo de instrumento para o TRT com fundamento
no artigo 897-B da CLT. E olha só, uma pessoa falou comigo ontem no Instagram, eu achei muito legal um método que ela arrumou para decorar, não sei nem se ela está aqui. Ela falou assim para mim, que ela aprendeu da seguinte forma, não sei se ela criou, né? Que negou segmento, aí ela se apegou a esse segmento, agravo de instrumento. Então, você pegou nesse mento e mento para decorar. Negou segmento, agravo de instrumento. Achei bacana isso. Ela falou comigo ontem, não sei se ela está aqui. Se ela estiver aqui, já se manifeste. Olha lá, tem mais gente que também usa. Foi você, Mariana. Aí, ó, pronto, foi Mariana. Mariana Freitas que falou comigo, porque perguntaram para mim na caixinha de pergunta. Eu achei legal. Está lançado aí, ó. Não sei se mais gente já usava isso também, mas está lançada a ideia de Mariana. Olha lá, a Suelen também se lembra dessa forma. Show de bola. É isso, cada um tem seu método aí para lembrar das coisas. Agravo de instrumento, que é a linha B, gente. Cuidado, que a linha A é o agravo de petição, tá? Agravo de instrumento, gente, ele cabe para destrancar RO, RR, recurso adesivo, para destrancar agravo de petição e também para destrancar recurso extraordinário. Com relação a embargos ao TST, não cabe agravo de instrumento e sim agravo regimental ou agravo interno, tá? Quando embargo de declaração não é conhecido, não cabe agravo de instrumento. Ele só não vai ser conhecido mesmo, tá? E aí, quando a parte apresenta agravo de instrumento, a parte agravada, ela também é parte recorrida. Por quê? Ela é parte agravada porque há um agravo de instrumento e ela é parte recorrida porque tem um recurso principal que está lá trancado, né? Então, essa parte agravada e recorrida, ela vai ser intimada para apresentar contra-minuta e também contra-razões. Ela vai apresentar duas peças, contra-minuta e contra-razões, no prazo de 8 dias úteis. Por quê? Porque o processo vai para o TRT. Aí o TRT vai julgar junto o agravo de instrumento e o recurso ordinário. Se ele entender que a parte tem razão no agravo de instrumento, se ele der provimento ao agravo, automaticamente ele já vai julgar o recurso ordinário. O processo não volta para a vara para depois subir de novo. Não, a própria turma do TRT já vai julgar tudo. Por isso que a parte é intimada para apresentar contra-minuta e contra-razões. Inclusive, gente, eu acho que Aline Marques, até que horas vai a aula? A gente não tem hora para acabar. Aqui eu vou até o STF, eu vou até o Xandão, seja lá que horas acabar, tá bom? Aqui a gente, aqui a gente apalpa toda a obra. Aqui, se a gente terminar só 23h59 de sábado, a gente termina no sábado, tá bom? Então, é contra razões e contra minuta, gente. Lembrando também que o agravo de instrumento pode ter juízo de retratação, conforme o artigo 1018 do CPC, que a gente aplica subsidiariamente. No ato de interposição do agravo de instrumento, tem que efetuar o depósito recursal de 50% do valor do depósito do recurso principal. Onde que está isso? No artigo 899, parágrafo 7º da CLT. Então, é diferente do recurso ordinário, tá? Recurso ordinário faz o valor do depósito recursal, se não tiver redução pela metade ou isenção, ela vai pagar o valor do depósito, que é o quê? O valor da condenação limitado ao teto do TST. Todos os anos, ali no meio do ano, em julho, o TST atualiza o valor do depósito recursal. O agravo de instrumento ele vai ser metade desse valor do depósito do recurso principal, ok? E aí a gente vem para a próxima peça que muita gente tem dificuldade, que é o recurso adesivo. Mas eu garanto que a partir de agora vocês vão entender. Inclusive, é uma das minhas apostas para cair em questão discursiva. Pois é, gente, ó. Presta atenção, hein?
Falei para vocês que a parte é intimada para apresentar contra-minuto e contra-razões. Vamos supor, gente, que Maria Rivotril foi proferida a sentença dela. Maria Rivotril tinha pedido hora extra, intervalo intra-jornada suprimido e adicional de insalubridade. Quando o juiz deu a sentença, ele condenou a reclamada no adicional de insalubridade na hora extra, mas ele não condenou do intervalo intra-jornada. Aí a sentença foi publicada no Diário Oficial da União e as partes tiveram 8 dias para apresentar o recurso ordinário. Vamos supor que Maria Rivotril virou para o advogado dela, né? E falou assim: olha, doutora, inicialmente eu não quero recorrer, né? Vamos deixar isso para lá. O valor do intervalo intra-jornada ia dar ali R$ 500, eu não faço questão. Vamos deixar passar, porque vai que a reclamada também não interpõe recurso. Se eu não interpor e a reclamada também não, esse processo vai transitar em julgado. Aí a gente já pode ir para a execução. Então vamos deixar isso quieto. Vamos deixar quieto, não vamos recorrer, não. Eu já ganhei lá R$ 20.000 de insalubridade, vamos deixar o intervalo quieto, não precisa recorrer, não precisa apresentar o recurso ordinário, não. Mas aí, a empresa reclamada, no 8º dia, apresentou o recurso ordinário. Aí o advogado de varia é intimado a apresentar contra-razões. Ou ele é intimado a apresentar contra-minuto ao agravo do instrumento e contra-razões ao recurso principal, que é o recurso ordinário. Aí ele liga para Maria e fala: ô Maria, a gente torceu para esse processo transitar em julgado, mas o processo vai para o TRT, porque a parte reclamada apresentou recurso, então não tem para onde correr. Esse processo vai ter que subir. Aí Maria Rivotril vira para o advogado e fala: mas então agora eu quero recorrer, já que o processo vai subir e a turma vai ter que julgar de todo jeito, que a gente vai perder tempo, então agora eu quero recorrer do que eu perdi, que é o intervalo intra-jornada. Será que eu tenho alguma possibilidade? Porque eu já deixei passar aquele prazo de 8 dias do recurso ordinário. Aquele meu prazo já passou. Reclamada interpôs RO, mas eu não. Eu agora estou na contra-razão e contra-minuto ao agravo de instrumento. O que você pode fazer? Recurso ordinário adesivo. Maria Rivotril, no prazo das contra-razões, no prazo das contra-razões, pode apresentar recurso ordinário adesivo daquilo que ela perdeu, como, por exemplo, intervalo intra-jornada. Lembrando que o recurso adesivo, embora ele não tenha previsão na CLT, ele é compatível com o processo do trabalho, conforme a súmula 283 do TST. O recurso adesivo, ele se adere, se vincula e se subordina ao recurso principal, mas isso não significa que a matéria tenha que ser idêntica, de forma alguma. Reclamada está recorrendo de hora extra em insalubridade, Maria está recorrendo do intervalo intra-jornada. Só que se a reclamada desistir daquele recurso, o recurso adesivo também estará prejudicado. Assim como, se o recurso não for conhecido, o recurso adesivo também estará prejudicado. No processo do trabalho, cabe recurso adesivo nos casos de RO adesivo, recurso de revista adesivo, embargos adesivo e agravo de petição, sempre na forma adesiva, ok? E aí a gente vai usar a súmula 283 do TST, mais o artigo 997 do CPC, ok? Então, essa é a melhor historinha que eu posso contar para vocês a respeito do recurso adesivo, tá? E eu acho, sim, que isso pode cair em uma questão discursiva na prova de vocês. E aí, gente, finalmente, né, esse processo foi prolatado o acórdão pela turma do TRT. Você também pode opor embargos de declaração no prazo de 5 dias úteis em face desse acórdão. E aí aqui é aquilo que eu falei para vocês, né? Cabe, nos casos de omissão, contradição, obscuridade,
também erro material, manifesto equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos do recurso, mas cabe para pré-questionamento. Professor, o que é pré-questionamento? Vocês sabem que lá no artigo 896 da CLT tem lá um rol extenso de possibilidades superlimitadas, se a gente for comparar com o recurso ordinário, em que a gente pode interpor o recurso de revista, né? E aí eu vou falar essas hipóteses já para vocês. Mas, por exemplo, violação de lei federal, Constituição Federal, contrariedade súmula, OJ, divergência jurisprudencial. Só que precisa ter uma tese explícita no acórdão, que é contrária à súmula, contrária ao J, ou viola a lei federal, a Constituição Federal. A turma precisa escrever essa tese que vai apresentar essa violação ou essa contrariedade. Pode ser que não tenha essa tese explícita no acórdão, né? Então, você lançou uma tese no recurso ordinário, o TRT não se manifestou sobre essa tese no acórdão, mas você já está querendo interpor um recurso de revista. Mas você precisa que o TRT se manifeste sobre essa tese para ver se dá ou não dá para interpor recurso de revista, né? Então, o pré-questionamento é isso. Você pedir que o TRT se manifeste, que pronuncie uma tese explícita sobre aquilo que está sendo debatido e que você pretende recorrer. Por exemplo, o artigo 71, parágrafo 4º da CLT, diz que o período suprimido do intervalo entre a jornada tem natureza indenizatória. Se por acaso tiver uma condenação em reflexos legais, isso vai configurar uma violação de lei federal, que é a violação ao artigo 71, parágrafo 4º da CLT. Mas você só pode interpor recurso de revista alegando violação de lei federal se tiver tese do TRT condenando em reflexos e justificando por que entende que é devido reflexo. Para aí você chegar no recurso de revista e falar, ó, esse trecho, esse parágrafo, essa linha do acórdão viola a lei federal, a saber, artigo 71, parágrafo 4º da CLT. Se não tiver isso no acórdão, embargos de declaração para pré-questionar aquela matéria. Ok? Vamos lá! Próximo. Também cabe recurso ordinário para o TST, naquelas hipóteses lá da competência originária do TRT, quando o processo não começa na vara do trabalho, né? Ele já começa no próprio TRT, e aqui é o inciso 2º da CLT. Mas, como a gente começou a nossa linha do tempo lá na vara do trabalho, com Maria Rivotril ajuizando uma reclamação trabalhista, o momento processual que a gente está agora é, em face desse acórdão, cabe recurso de revista para o TST. E aí o recurso de revista está no artigo 896 da CLT. Cabe nos casos de divergência jurisprudencial com relação à interpretação de lei federal. Então, nesse caso, o acórdão do TRT apresenta interpretação diferente de outro TRT ou até mesmo da SDI1 do TST. Esse acórdão contraria súmula ou jurisprudência uniforme do TST, contraria súmula vinculante do STF. Ele apresenta divergência jurisprudencial com relação à interpretação de dispositivo de lei estadual, de convenção coletiva, de acordo coletivo, de sentença normativa, de regulamento empresarial, de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional prolator da decisão recorrida, e o acórdão apresenta afronta à lei federal e Constituição Federal. Então, essas são as hipóteses que estão lá no artigo 896 da CLT. Aí, ó, pegadinha, procedimento sumaríssimo. Procedimento sumaríssimo, gente. O processo ele precisa ser mais rápido. Se ele precisa ser mais rápido, então a hipótese de cabimento de recurso de revista ele vai ser mais limitada. Quais são as hipóteses?
contrariedade. A súmula de jurisprudência uniforme do TST ou a súmula vinculante do STF, ou por violação à Constituição Federal. Vejam que já é bem mais enxuto do que se for rito ordinário, tá? Além disso, na execução, ou seja, recurso de revista em face de acórdão que julga agravo de petição, conforme o 896, parágrafo 2º e súmula 266 do TST, só cabe recurso de revista nesse caso quando houver violação direta à Constituição Federal. Beleza? Então, é uma hipótese bem mais limitada. Pressupostos recursais, né, gente, do recurso de revista. Mesma coisa, tempestividade, regularidade de representação, custas processuais, depósito recursal, pré-questionamento e transcendência. Então, a gente tem dois pressupostos a mais do que o recurso ordinário, pré-questionamento e transcendência. Se cair recurso de revista na prova de vocês, além de mudarem os respectivos endereçamentos, a estrutura vai ser muito parecida com a RO, você vai mudar os endereçamentos, o nome da peça, o fundamento legal, e você vai acrescentar na folha de rosto pré-questionamento e transcendência, além de custas, depósito e tempestividade, tá bom? As preliminares, as mesmas, nulidade, ausência de citação, cerceamento de defesa, citrapetita, trapetita, extrapetita, todas as preliminares da contestação, né? Violação ao devido processo legal, enfim, tem um monte de preliminar que você pode alegar, mas sempre sustentando violação de lei federal, Constituição, violação de súmula, OJ, divergência, súmula vinculante do STF, e por aí vai. Também podemos apresentar agravo de instrumento para o TST, se esse recurso de revista tiver o seu segmento denegado, tá? Se tiver o seu segmento denegado, você vai apresentar agravo de instrumento para o TST, o processo sobe para o TST. A turma do TST vai julgar o recurso de revista e o agravo de instrumento juntos. Mesma coisa. O agravo de instrumento subiu, o recurso de revista estava tudo certo, subiu. Vai para o TST para julgar o recurso de revista. E aí quem vai julgar é uma turma do TST. Vai julgar esse recurso de revista. Em face dessa decisão, que julga o recurso de revista, cabe embargos de divergência para a SDI, que é a seção de dissídios individuais. A gente tem a SDI 1 e a SDI 2, ok? Então, quando julgar recurso de revista e esse acórdão, né, apresentar divergência com outras turmas ou divergência de decisão da própria SDI, ou esse acórdão do TST é contrário à súmula do TST, OJ do TST, súmula vinculante do STF, você vai apresentar embargos de divergência para a seção de dissídios individuais, tá? Mas a gente tem também os embargos infringentes. Os embargos infringentes, eles estão do 894, inciso 1º, a linha A da CLT, e o de divergência no 894, inciso 2º da CLT. Os embargos infringentes, eles são apresentados para a seção de dissídios coletivos. Se vocês acessarem lá a página, né, de OJs da SDC, vai estar relacionada a dissídio coletivo, greve, esses temas. Então, os embargos infringentes, eles são apresentados em face de decisão não unânime de julgamento que conciliar, julgar ou homologar conciliação em dissídios coletivos que excedam competência territorial dos TRTs e estender ou rever as sentenças normativas
do TST nos casos previstos em lei. Então, a gente tem 2 embargos ao TST, embargos de divergência, embargos infringentes. São endereçados para órgãos diferentes. Um é para SDC, o outro para SDI. Mas é tudo lá dentro do TST. Você não vai apresentar embargos ao TST quando você ainda está lá no recurso ordinário, tá? Isso aqui é em face de uma decisão do TST, ok? E aí o processo, gente, ele não acaba. Em face dessas decisões, né, se houver contrariedade, violação de dispositivo da Constituição, cabe o quê? Recurso extraordinário para o Xandão, lá para o STF, com fundamento no artigo 102, inciso 3º da nossa Constituição Federal. Tá? Esse é o fundamento do recurso extraordinário. A CLT cita de maneira leve o recurso extraordinário no 893, parágrafo 2º, mas o fundamento é a Constituição Federal. E ele é cabível em face de decisões do TST, como, por exemplo, uma decisão que julga embargos de divergência. Se essa decisão violar a Constituição Federal, se declarar inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, é possível recurso extraordinário para o Xandão, tá? Não cabe recurso ordinário em face de decisão proferida por juiz do trabalho ou desembargador de TRT. Você primeiro tem que esgotar o processo do trabalho para só depois ir para o Xandão lá no STF, ok? Tem que ter, no recurso de revista, a gente tem o pré-questionamento, no recurso extraordinário também, mas aqui a gente tem uma particularidade que é a repercussão geral. Repercussão geral, conforme o artigo 102, parágrafo 3º da Constituição Federal. E, gente, transcendência do recurso de revista ou repercussão geral significa que o tema daquele recurso, ele transcende as partes, né? Ele pode produzir impactos de natureza política, social, econômica, ultrapassa os interesses e a subjetividade das partes. Isso significa ter uma repercussão geral, de um interesse geral e também a transcendência. Mas a gente tem mais um recurso lá no STF, que é a reclamação constitucional. E aí saiu notícia, na semana passada ou há 2 semanas atrás, que o Alexandre de Moraes tinha cassado uma decisão, ele cassou uma decisão de reconhecimento de vínculo de motorista de aplicativo, né? Então, o TRT julgou procedente o reconhecimento de vínculo, só que existe um entendimento lá no STF que são lícitas todas as formas de contratação, né? Inclusive, recentemente saiu uma notícia até autorizando a pejotização, que a gente ficou com os cabelos em pé. Porque quando o STF se mete no direito do trabalho é para lascar, né? Para dar uma lascada. E aí, ele cassou essa decisão que reconheceu o vínculo. Mas por que ele cassou? Porque essa decisão é contrária a uma jurisprudência do STF. Então, a reclamação constitucional, ela é quando você quer denunciar ao STF ou ao Xandão que existe uma decisão judicial que afronta as decisões do STF, que afronta a autoridade do STF. Então, nesse caso, se aquela decisão destoar de uma jurisprudência do STF, você pode já, fazer uma reclamação lá para o Xandão para ele caçar tudo. Isso é a reclamação constitucional, ok? Então, é isso o processo de conhecimento. Agora, a gente vai passar rapidinho pela fase de execução, que é uma fase mais rápida, ok, pessoal? Mas muita gente tem dificuldade, mas não precisa ter dificuldade. Vamos lá. Primeiro,
acabou, né, a fase de conhecimento, chegamos lá no Xandão, ou as partes não interpuseram recurso de revista, o processo transitou em julgado, ou ainda não transitou e você quer começar uma execução provisória, né, para adiantar a fase de liquidação. Mas a gente chegou na fase de execução. É a fase que Maria Rivotril vai querer receber o dinheiro dela. Não adianta você ganhar só na fase de conhecimento. Você também precisa receber. E é na fase de execução que a gente vai estabelecer os valores que são devidos a Maria, né? Então, a gente vai pegar aquela insalubridade, aquela hora extra, e a gente vai liquidar isso. A gente vai falar, ó, é devido 60 mil a Maria Rivotril. E a gente vai fazer um joguinho de planilha de cálculo. Um apresenta uma planilha, o outro é intimado para apresentar outra planilha. Aí vem, intima de novo aquele primeiro para se manifestar sobre a planilha. No final, o juiz vai decidir qual é a planilha e o cálculo que ele entende como correto. Mas, ó, a execução, gente, ela pode ser provisória, ela pode ser definitiva. A provisória, você não pode chegar ao procedimento de expropriação. Você pode passar pela fase de liquidação, mas você não pode expropriar, ok? Na execução definitiva, você pode tudo. Você pode chegar ao leilão, né, praça, leiloar bem, fazer bacen, renajude, você pode fazer o que você quiser, ok? Mas aí precisa de um título executivo. Esse título executivo ele pode ser judicial ou ele pode ser extrajudicial. Peraí que tem alguém aí com o áudio ligado. Bora lá. Quem é que pode requerer o início da execução? Isso aqui mudou com a reforma trabalhista, tá? Somente as partes podem requerer o início da execução. Mas o juiz, ele também pode dar o impulso oficial se as partes não estiverem assistidas por advogado, ok? Mas a regra geral é que só as partes podem requerer o início da execução. E aí, a fase mais famosa, quando a sentença é ilíquida, que ela não vem com a planilha de cálculo, é a gente precisar iniciar a fase de liquidação, que é quando a gente vai tornar aquela execução líquida e exigível. Tá? E essa fase de liquidação, ela pode ser por cálculos, por artigos, por arbitramento, e ela está prevista lá no artigo 879 da CLT, e esse artigo vai dar uma cronologia muito boa para a gente do passo a passo dessa fase de liquidação, e tem também o artigo 509 do CPC. Agora, já fica aqui o meu asterisco principal. Fica aqui o meu asterisco principal. Na liquidação, gente, conforme o artigo 879, parágrafo 1º da CLT, você não pode inovar ou modificar a sentença, aquela sentença que transitou em julgado lá na fase de conhecimento, né? Porque a gente tem o quê? A fase de conhecimento. A fase de conhecimento vai determinar o que é devido a Maria Rivotril. Ela ganhou hora extra, adicional de insalubridade, né? Intervalo intra-jornada, diferenças salariais. A fase de conhecimento vai estabelecer as verbas, o que tem que ser pago, o que tem que ser feito, obrigações de fazer, anotar CTPS, retificar CTPS, dar baixa na CTPS. Na fase de execução, a gente tem que respeitar o que foi determinado na fase de conhecimento, por mais que muitas vezes esteja errado. Por exemplo, vamos supor que lá na fase de conhecimento ficou decretado os reflexos do intervalo intra-jornada suprimido. A gente sabe que está errado, porque tem natureza indenizatória. Mas vamos supor que ninguém recorreu disso e transitou em julgado. Na fase de execução, por mais que esteja contrário ao artigo 71, parágrafo 4º da CLT, a gente tem que respeitar o que foi transitado em julgado, tá? Você não pode discutir direito material aqui na fase de execução. Você pode discutir o quê? Prescrição intercorrente, que há um excesso na execução. Você pode discutir medidas de execução, renajude, bacenjude, né? Você pode discutir se foi penhorado um bem de um terceiro. Você pode discutir se foi penhorado um bem muito maior do que
é a execução, se há uma onerosidade nessa execução, se respeitou a lista de preferência dos bens que devem ser penhorados. É isso, você pode discutir juros, correção monetária, mas você não pode discutir reflexo de intervalo intrajornada que transitou em julgado na fase de conhecimento. Agora, se por acaso a reclamante estiver cobrando algo que não está determinado na fase de conhecimento, aí você pode discutir, porque você não pode inovar ou modificar a sentença da fase de conhecimento, tá? Então, se ela cobrar mais ou cobrar algo diferente, você pode questionar na fase de execução, ok? Então, olha só, na liquidação por cálculos, qual é o procedimento? As partes elas são intimadas para apresentar cálculo, tá? Então, as partes elas apresentam ali os cálculos, planilha, fica o joguinho de planilha. Reclamante e exequente apresentam a planilha, reclamada, executada, apresenta também a sua planilha, né? As partes, o juiz intima as partes para se manifestar sobre o cálculo da outra, né? Sobre o cálculo, então o juiz faz essa intimação, inclusive sob pena de nulidade da decisão, cerceamento de defesa, tem que intimar no prazo comum de 8 dias para apresentar a impugnação fundamentada, tá? Com a indicação dos valores, objeto da discordância, valores e itens. O juiz ele também intima a União, e aqui principalmente porque a execução de contribuição previdenciária, né, aquela contribuição na súmula 368 do TST, pois é, intima a União para se manifestar se ela concorda com esses cálculos e, por exemplo, com o que está delimitado ali de contribuição previdenciária, ok? É o que a gente chama de lançamento por homologação no direito tributário. Tudo isso, gente, está no artigo 879 da CLT. Aí, gente, ficou esse joguinho, né? Para lá e para cá, piriri, pororô, um apresenta cálculo, o outro se manifesta, impugna, intima de novo e fica lá. Chega uma hora que o juiz fala, chega! Quem vai decidir agora sou eu. Eu vou decidir qual é o cálculo que está certo, ou ele mesmo pode falar, o certo é o meu cálculo. Por onde que o juiz vai falar isso? Na sentença de liquidação. É na sentença de liquidação que ele vai falar isso aí. E aí, pessoal, olha só. Depois de proferida a sentença de liquidação, é expedido o mandado de citação e penhora. Que está lá no artigo 880 da CLT. Esse mandado é o quê? Executado? Pague a dívida ou garanta a execução indicando um bem. Isso no prazo de 48 horas. Se o executado não pagar e nem indicar bens à execução e não garantir a execução ela prossegue com a penhora de bens. Você pode ter Bacen, Renajude, vai ver se tem imóvel, se tem carro, se tem dinheiro em banco. Então, vai seguir com a execução e com a penhora de tantos bens forem necessários para que Maria Rivotril receba o que ela tem direito, ok? E aí a gente tem uma regrinha bem legal no artigo 883A da CLT, que diz o seguinte: a decisão judicial transitada em julgado somente pode ser levada a protesto, gerar inscrição do nome do executado em órgãos de proteção ao crédito ou do BNDT, depois de transcorrido o prazo de 45 dias a contar da citação do executado, se não houver garantia da execução, ok? Além disso, naquela fase de liquidação, se o juiz quiser, ele pode também nomear um perito e depois da conclusão do trabalho, ele vai fixar os honorários periciais de acordo com a razoabilidade e com a proporcionalidade. Aí o executado não concorda com essa sentença de liquidação,
Ou ele quer discutir um excesso na execução, ele quer discutir uma prescrição, ele quer discutir alguma coisa. O executado pode apresentar embargos à execução no prazo de 5 dias após a garantia da execução, conforme o 884 da CLT. Se não tiver a garantia da execução, os embargos à execução não serão conhecidos, ok? Mas não se exige essa garantia para entidades filantrópicas ou aqueles que compuseram ou compõem a diretoria dessas instituições, conforme o 884, parágrafo 6º da CLT. Se Maria Rivotril, exequente, não concordar com a sentença de liquidação, ela pode apresentar a impugnação à sentença de liquidação, conforme também o 884 da CLT. Mas Maria Rivotril, gente, não tem que garantir a execução, tá? Só quem tem que garantir é a parte executada. Por que que Maria não precisa garantir? Porque é ela que vai receber o dinheiro, ela não vai pagar ninguém. Então, ela não tem que garantir nada. Só quem tem que garantir é a parte executada, que é a executada que está devendo o dinheiro. Também, gente, no prazo de 5 dias, ok? Cuidado, hein? Face da sentença de liquidação, cabe impugnação à sentença de liquidação, embargos à execução, ok? Aí o juiz julga embargos à execução ou impugnação à sentença de liquidação, ou os dois. Ele profere a sua sentença. Em face dessa sentença, cabe agravo de petição para o TRT. Vamos lá tirar esse medo do agravo de petição, hein? Artigo 897-A da CLT. Pensa comigo. Juiz do Trabalho proferiu uma sentença julgando embargos à execução, impugnação à sentença de liquidação, embargos de terceiro, né? Acolhe ou rejeita incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A gente tem um juiz do trabalho proferindo uma decisão nessas medidas jurídicas. Para você recorrer para o TRT, assim como a gente faz com o recurso ordinário, a gente tem o agravo de petição, tá? Então, o agravo de petição é o nosso recurso ordinário, mas da fase de execução. Precisa ter uma decisão do juiz do trabalho e você quer a reforma dessa decisão lá no TRT. Então, é um recurso apresentado na fase de execução, em fase de decisão que julga embargos à execução, impugnação à sentença de liquidação, que julga embargos de terceiro, que acolhe ou rejeita incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ó, desconsideração da personalidade jurídica. Só que se for esse caso aqui, o fundamento legal é diferente, tá? Aí aqui é o 855-A, parágrafo 1º, 2 da CLT. Se for esses três aqui, vocês vão citar o 897-A. Se for desconsideração da personalidade jurídica, o 855-A. Parágrafo 1º, inciso 2º da CLT. Especificidades do agravo de petição. Você precisa especificar as matérias e valores objeto de discordância. É uma exigência do agravo de petição. No agravo de petição, não precisa de depósito recursal, tá? E as custas são pagas ao final do processo. A especificidade do agravo de petição é: você tem que especificar e delimitar justificadamente as matérias e valores impugnados. Isso é o que está no 897, parágrafo 1º da CLT. Por que que tem essa regra? Porque o que você não recorrer, o que você não impugnar, o que você não discordar, é considerado uma matéria e um valor incontroverso. E a execução pode prosseguir
com relação a essas matérias e valores incontroversos. Agora, o que você está discordando, impugnando de maneira justificada, isso se torna controverso e vai para a decisão do TRT. Ai, foi denegado o segmento ao meu agravo de petição. Agravo de instrumento para o TRT. Ai, eu não apresentei agravo de petição, mas agora eu quero no prazo da contraminuta. Agravo de petição adesivo para o TRT. O TRT profere o seu acórdão, pode opor embargos de declaração. Ai, o acórdão do TRT violou a Constituição Federal. Nesse caso, recurso de revista para o TST. Mas eu já falei para vocês que, conforme o artigo 896, parágrafo 2º da CLT e súmula 266 do TST, do TST, só se admite recurso de revista em agravo de petição nos casos de violação à Constituição Federal de 1988. Por quê, gente? Gente, a gente está na execução, esse processo precisa acabar. Já passamos pela fase de conhecimento, já foi para o TRT, TST, foi para o Xandão, agora estamos executando. Já passamos por Bacen, Renajude, estamos discutindo esse processo, já está há 5 anos, 6 anos, 7 anos. Precisamos dar um fim nisso. Imagina se recurso de revista na execução fosse toda aquela possibilidade do 896, o processo trabalhista ia durar 10, 15 anos, né, gente? Então, aqui é bem mais limitado. Aí, o recurso de revista foi denegado segmento agravo de instrumento para TST. E aí, gente, depois da execução prossegue, né? Praça pública, praça, leilão, bloqueou dinheiro, alvará para Maria Rivotril. Ô, delícia. Ó, quando vocês forem advogados, daqui a pouquinho, quando tá pegando a carteirinha vermelha, eu quero que vocês me marquem no Instagram, que eu gosto de ver, eu fico super emocionado, vendo o pessoal recebendo a carteira. Inclusive, tem aluno meu que está dando até entrevista para jornal, TV local, tem ex-aluno meu que, ó lá, tá dando entrevista chique lá, ó, chique da entrevista e me marca lá. Eu acho o máximo ficar sabendo. Eu adoro saber a vida pós-exame de ordem de vocês. E aí, gente, imagina, uma das partes mais glorificantes da advocacia é quando a gente pega o alvará e vai no banco receber. Gente, é um sabor que eu recomendo a todos vocês. Eu nunca esqueço os meus primeiros honorários. Primeira vez que eu ganhei dinheiro num processo, lá em 2012. Eu nunca esqueço, eu saí, peguei meu dinheiro, fui no shopping comprar um celular novo para mim. Porque eu era estagiário, né? Naquela época, eu estagiava no TRT, lá em 2011, ganhava só ali o Bolsa Estágio, gastava tudo com xerox, com não sei o quê, com ônibus, vai para a faculdade de ônibus, volta de ônibus, gastava tudo, sobrava nada. Ia para as festas, né? Estudante, a gente não é morto, a gente vai para as festas. Quando eu recebi meus primeiros honorários de um processo, eu fui direto comprar meu celular. Gente, é bom demais, é bom demais. Vocês vão sentir isso. Vocês vão sentir que quando sai um alvará, ó, a gente comemora. Quando sai um alvará numa quinta-feira, numa sexta-feira, em dezembro, perto do Natal. Gente, é bom demais, é top, eu recomendo. E assim a gente finaliza a nossa linha do tempo do processo do trabalho, ok? Fizemos a fase de execução, fizemos a fase de conhecimento, e essa aula durou quase 2 horas, olha só. Então, eu vou terminar a gravação para botar para o pessoal do YouTube e a gente vai fazer um joguinho no Kahoot que eu quero ver, que eu vou pegar vocês no pulo, nas pegadinhas,
Eu quero ver, na prática, quem realmente entendeu isso aqui. Só que, na verdade, eu acabei de perceber que eu não falei dos embargos de terceiro que estão lá no 674, parágrafo 2º do CPC. Mas é rapidinho, gente, é rapidinho. Embargo de terceiro, gente, é um terceiro, alheio ao processo, não é parte executada, não fez parte da fase de conhecimento e bateu um oficial de justiça lá, ó. Como, por exemplo, minha mãe, né, que é oficial de justiça, ela bateu lá na porta de alguém, ó, toque, toque, toque. Quem é? Abre a porta. É a oficial de justiça, penhorando o seu bem. Só que você, gente, não fez parte daquele processo, então não tem nada a ver com aquilo, né? Ou você é um sócio retirante, você já se retirou da sociedade há mais de 2 anos, né? Ou você é um cônjuge ou um companheiro e você quer defender a sua meação daquele bem. Você vai opor embargos de terceiro, porque você é um terceiro, tá bom? Então é isso, gente. Então é isso, gente. Vou finalizar a gravação para a gente seguir com o nosso joguinho, que eu vou pegar. Tem 100 pessoas ao vivo aqui, eu vou pegar 100 no pulo, hein? Então é isso, pessoal. Obrigado pela companhia aqui na aula.